não são gastos para te servir. Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para engordar, eu estou aqui para ter filhos, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para casar, eu estou aqui, vou falar de novo, para cuidar de filha. É isso. Com certeza tudo isso é muito bom, mas é muito mais que isso. O pastor Hilder, ele trouxe a palavra para nós pastores lá em Valinhos, segunda, terça e quarta-feira dessa semana que passou. Ele compartilhou várias histórias, e é muito legal ouvir histórias. É muito bom contar histórias. E o livro que a gente lê diariamente, espero que você leia a Bíblia diariamente, conta muitas histórias. E daqui a pouco a gente vai ler algumas histórias sobre a Bíblia. E ele contou histórias e contou desastres da história dele, tragédias da história dele. No percurso da vida houve muitos atritos, muitas tribulações, muitos chacoalhos, muitos maremotos, terremotos, tsunamis. E eu sei que isso não é da vida do pastor Hilder, mas é da minha vida, da sua vida. Mas eu tenho notado também que existe um tipo de gente que vive, ou melhor, vai vivendo a lá música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu tenho visto que essas pessoas, elas são extremamente vazias. São pessoas extremamente infecundas. Ou seja, não produz nada, não gera nada. São pessoas que estão, parece que de bem com a vida, mas no fundo, são pessoas extremamente egoístas, que não têm histórias para contar, a não ser algumas historiazinhas sem graça, do seu cotidiano individualista, do seu cotidiano voltado para si. E o pastor Hilder fez uma pergunta para nós: quais são os nossos medos? E eu fiquei pensando, muitos de vocês sabem que eu tenho apneia, eu durmo e eu tenho que dormir com um aparelho que chama CPAP. Ele joga ar continuamente nas minhas narinas para que eu não fique tendo apneia. Sabe, a apneia não é só aquele ronco, mas é aquela parada respiratória. E eu tenho essa parada respiratória. E tem dia que eu tenho, irmãos, esses dias atrás eu falei: chegou o meu dia, estou indo embora. Mas estou indo embora mesmo. Eu fui até caminhando para o hospital sozinho, madrugada. A gente estava indo embora. Estou morrendo. É um negócio esquisito. E daí, na hora que ele falou do medo, deu isso, porque isso me assusta muitas vezes. Eu estou indo tratar, tenho que tratar mais e tal. Mas isso é chato, Você está dormindo, de repente você acorda, parece que está sem ar, Está morrendo afogado. Mas daí no meu coração eu comecei a pensar, falei: não, isso é chato, mas não é o meu medo. Porque na hora que eu estou lá, assustando, na minha cama, assustado, de madrugada, eu começo a falar com Deus, porque graças a Deus eu aprendi a orar. Daí eu começo a falar com Deus: então, o Senhor, você sabe tudo. O Senhor não precisa de apneia para me levar. Você não precisa que se você quiser me levar, eu vou embora, eu vou no acidente de carro, eu vou caminhando no carro, eu vou com ataque do coração, eu vou com doença, o avião cai, o carro. Enfim, tem muita gente morrer, tem
muito jeito de morrer. E eu fiquei pensando, quais são os meus medos? E eu pensei em dois. Que vocês hoje cantaram, uma música que eu gosto muito, que fala sobre confiar em Deus. O medo que eu tenho é de não confiar. E porque eu não confio, eu não desfruto de Deus. Eu não me delicio em Deus. Eu não me regozijo em Deus. Eu não me alegro. Eu não curto. Eu não celebro Deus. Então o medo meu é incredulidade, é dureza de coração. Meu coração é extremamente voltado, não a dúvida somente, dúvida todos nós temos, mas a secar, a não ser terra fértil, a não ser alguém que espera confiantemente pelo Senhor. E eu pensei, eu tenho medo de estar aí pregando, falando, pastoreando, vai ser um sujeito que não espera confiantemente pelo Senhor, e por isso não se alegra, não curte, não ama Deus de todo o coração, e porque não ama Deus, não obedece a Deus, porque quem ama, obedece. Às vezes tem gente que obedece e não ama, isso acontece, mas quem ama, obedece. E a outra coisa que eu fiquei falando, escrevendo, meu medo é não ser, não fazer e não estar onde Deus quer que eu esteja. Não ser o que Deus quer que eu seja, não fazer o que Deus quer que eu faça e não estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu tenho medo de ser uma pessoa que Deus nunca disse para mim, olha, não foi isso que eu pensei em você, não. Eu tenho medo, embora eu sou pastor, poxa, você é pastor, você se consagrou, pastor, então, mas eu tenho visto que nós pastores somos muitas vezes os piores, somos às vezes os mais doentes, somos os mais rebeldes, somos mais os empedernidos, endurecidos pelo pecado, somos manipuladores, queremos uma igreja cheia, daí inventamos o outro evangelho, e a Bíblia diz que se nós pregarmos um outro evangelho, seja o quê? Anátema. O que quer dizer isso? Maldito. Maldito quem fala outra coisa que não seja Jesus Cristo é o Salvador do mundo e morreu para salvar os pecadores. Estou fazendo toda essa introdução para compartilhar no meu coração, claro, mas também para dizer que Deus quer salvar você. Deus quer salvar esse mundo. Tem muita coisa ajudando a fazer esse mundo funcionar, porque esse mundo é muito perigoso, esse mundo é muito disfuncional. Então políticos ajudam, ajudam sim, atrapalham muito, mas políticos ajudam, médicos, advogados, profissionais, professores, poetas, músicos, pastores, mestres, missionários, evangelistas, donas de casa, senhores, senhoras, crianças. Eu fiquei vindo para cá e fiquei pensando, puxa, como foi legal domingo passado ter recebido novos membros, né? Como foi legal batizar uma criancinha, um menino, uma menininha. Como foi legal receber jovens da nossa igreja, né? Ver esses jovens aqui na frente. Eu estava vindo a dona Neném e o seu César vindo para a igreja, né? Eu falei, puxa, como que é gostoso ver o seu César, a dona Neném, que são gente que ajudou essa igreja a não deixar essa igreja morrer, quando essa igreja era pequenininha. E eu fiquei me alegrando em ver, né, gente que está aqui trabalhando há tantos anos. Nesse dia eu fui levar a Santa Ceia para a Dona Lina. A Dona Lina, tem hora que a cabecinha dela está fraquinha, né? Mas aí coloquei um hino. Vamos cantar um hino, Dona Lina. Dona Lina foi embora cantando um hino. Chego lá, pastor, ela não esquece
pastor, eu fiquei feliz com essa também. Né? A tia que eu fui fazer o velório lá, ela também. Eu cheguei lá, ela olhou para mim, não no velório, tá, gente? Esses dias atrás. Chegou de ressurreição. Daí a tia, a última visita, né? Ela olhou, a minha prima falou, a Helena, quem tá aí? Ela olhou para mim, imagina se eu vou esquecer dele. Tia, quem que eu sou? Você é o Luiz. Ela é meu irmão Luiz. Não estou errada, né? Vamos cantar o hino, tia? Vamos. Da linda pátria estou bem longe. Eu lembro. Vocês conhecem, né? Da linda pátria estou bem longe. E cantou bonito, com voz de Ciro. Foi uma bênção. Daí o pastor Manuel contou que tem uma lá na igreja que tem 96. Ele falou, eu também, eu chego lá, ela canta hino, ora e lembra que eu sou o pastor Manuel. Eu fico tão feliz, do resto eu não lembro de nada. Então é legal isso, né? Gente que faz história. Eu vou começar a contar para vocês uma história de salvação. E que por causa de várias histórias, mas também por causa dessas, você pode ter uma experiência nova. Só para concluir a minha introdução, eu acho que alguns de vocês já tiveram várias experiências no mundo. Eu acho que alguns de vocês já tiveram experiência, já provaram do que o trabalho pode dar, do que o sexo pode dar, do que as drogas podem dar. Alguns de vocês, alguns de nós já tiveram várias experiências na vida. Mas hoje eu queria que você pudesse fazer uma oração dizendo assim: eu quero experimentar Deus. Eu quero ter uma experiência com Jesus Cristo. Eu quero saber quem que é esse Deus que a Bíblia diz que me ama e que morreu para me salvar. Enumere as experiências que você já teve. Talvez hoje chegou o dia de você falar: eu quero experimentar. Vocês lembram daquela... Nem sei se tem mais essa cerveja, que na propaganda da cerveja, experimenta. Vocês lembram dessa propaganda? Eu lembrei agora. Para experimentar a cerveja, né? Quem experimentar a cerveja ia gostar da cerveja. Não experimente, mas experimente Jesus. Por isso, escute essa história. Depois da minha pregação, que eu não li a Bíblia, vamos lá, né? Êxodo, capítulo 1. Eu não li a Bíblia, mas eu citei o princípio da palavra, né, irmãos? Eu só quis chamar um pouquinho a sua atenção, porque um problema nos nossos dias é que as pessoas não conseguem prestar atenção mais. Você consegue prestar atenção? Pergunta chata, né? Êxodo. O que quer dizer a palavra êxodo? Saída. Nós vamos ver quando o povo que é chamado de povo de Israel, o povo que é chamado o povo de Deus, saiu da terra da escravidão. Talvez alguém aqui hoje precise sair da terra da escravidão. Você está aí? Você não foi embora ainda? Então vamos lá. Eu quero ler com você o versículo 8. Êxodo 1, 8. Êxodo 1, 8. Em diante. Está aberto aí? Então preste atenção. Toda a palavra, todos os livros, eles têm vários motivos porque eles foram escritos. Resumidamente, a Bíblia foi escrita
para que o ser humano pudesse voltar para Deus, conhecer Deus, cair em si, se arrepender de maus caminhos e seguir o caminho que é Jesus. Ok? Bom, mas há particularidades. Por exemplo, o livro de Êxodo, ele é escrito para um povo, no primeiro momento, né? Um povo que foi criado num contexto de escravidão, de espancamento, de imposição de ideias, de deuses. Eles ficaram 400 anos sobre o jugo, sobre a mão déspota, a mão forte dos faraós. Os faraós, eles eram tão déspotas que eles erigiam, mandavam erigir o quê? Estátuas. Para quê? Para eles serem adorados. Então é nesse contexto de uma religião que adorava os faraós, que adorava mais uma turma de deuses, Deus da terra, Deus do mar, Deus da árvore, Deus do mato, Deus disso, Deus daquilo. Uma comunidade de sexualidade, promiscuidade, de homossexualismo, lesbianismo, que invadia a corte e a plebe. Uma sociedade que impunha, ou seja, o rei lá em cima e o povo sendo mutilado, sendo destruído. E imagina, se o povo do Egito já era maltratado, imagina o povo de Israel que vivia no meio do povo do Egito. Então é um contexto de muita dor, de muito sofrimento, de alienação, de escravidão. E eles saem, um povo que fica 400 anos, Deus tira desse ambiente de perigo, de morte, de filhos que são mortos, de mulheres que são usadas pelos egípcios, de homens que são maltratados dia e noite para fazer essas imagens e as construções egípcias. Então é nesse contexto de muito perigo, de muita dor, de escravidão, de canseira, de infarto, Deus tira esse povo do Egito. Agora esse povo está no deserto. Não muda e não muda, né? Você sai do Egito, você está há 400 anos, agora você fica no deserto. Fica no deserto, deserto é deserto. Deserto não é oásis, deserto não é praia, deserto é lugar que não tem nada. É lugar de sequidão, de estio, de seca. E aquele povo anda no deserto 40 anos. E daí esses livros são escritos para poder colocar aquele povo no caminho. Porque aquele povo não sabia o que era ser povo, o que era ser gente. Não sabia como viver, não sabia como se portar, comportar. Bem, leia comigo então, se você conseguir. Versículo 8. O que diz? Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-se-lhe a vida o quê? Amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos,
e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegar às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Tudo bem aí? Vamos lá, hein? Não vai embora não. Tem gente que vai embora e vai sair daquela porta. Peraí, deixa eu pegar vocês aqui. Faz uma oração comigo. Faz. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor fala comigo. O Senhor cuida de mim. Que em Cristo eu fui salvo. E eu creio que o Senhor quer falar comigo nesta noite. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. José, lá em Gênesis, no último, 42, 50, fala que José ficou velhinho, com mais 100 anos, e morreu lá no Egito. O pai dele já tinha ido, os irmãos, e eles ficaram lá. Daí entrou um rei que não conhecia mais o José. José foi um líder. O José, ele era de Israel, ele foi um líder dos egípcios. Mas foi passando, um momento histórico aqui, irmãos, só para vocês entenderem um pouco, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Na época do... como é que chama aquele rei que acharam Tutankhamon? Isso, Tutankhamon, já viram falar do Tutankhamon? Acharam a múmia do Tutankhamon. Naquela época ele devia ter 18 a 20 anos, porque ele morreu cedo, ele morreu no máximo 25 anos, o Tutankhamon. E quem assumiu e viveu muitos anos, mais de 90 anos, foi o Ramsés II. E esse Ramsés II, ele era um rei, e ele não conheceu José. E ele começou a reinar, e foi uma época que o Egito saiu da pobreza econômica, começou a crescer, e usando o povo de Israel. E aqui, meus irmãos, diz que esse rei começou a olhar e falar assim: o povo de Israel está ficando forte, esse povo está mais numeroso que os egípcios. Esse povo está dentro do nosso terreno, do nosso território. Daqui a pouco esse povo vai conquistar o Egito. E aí, com medo, e sempre quando as pessoas têm medo, elas agem com brutalidade. Gente que tem medo é bruta. Gente que fica com medo agride o outro. Pessoas medrosas, maridos medrosos, esposas medrosas, filhos medrosos, amigos medrosos, gente medrosa. Ou seja, gente que não sabe quem é e quem Deus é, gente que tem medo e deixa o medo a dominar, porque não prova do amor, é gente perigosa, é gente que agride o outro. E esse rei ficou com medo. E olha para você como que a casa cai. Ele dizia que era Deus, não dizia? Um Deus que ficou com medo. Como é que é essa história? Então esse homem ficou com medo. E
começou a falar, a oprimir o povo, a machucar o povo, a usar o povo na roça, a usar o povo para construir. E foi, chibata no lombo dos israelitas. Mas aí, gente, aqui começa a contar as histórias. E uma história de salvação. E tem alguns detalhes dessa história de salvação. Primeiro começa a dizer aqui que o rei deu uma ordem. Qual foi a ordem, gente? Mata os meninos. Mata os meninos. Por quê? Uma nação sem homens é uma nação que vai ser vulnerável. O contrário é verdadeiro. Mata as mulheres, não vai ter mais filho, e acabou a raça. Deus fez raça humana, homem e mulher. E só um detalhe: nós homens, por nós não sermos homens, por nós não sermos gente que teme a Deus, por nós deixarmos uma cultura machista, feminista, doente, nos afogar. Nós vivemos uma época que o homem não sabe mais ser homem. Há escassez de homem na nossa geração. E não estou falando dessa tendência forte ao homossexualismo. Não estou dizendo isso. Isso é mais uma característica da incapacidade do ser humano de viver daquilo que Deus quer que ele viva, de ser aquilo que Deus quer que ele seja, de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Mas eu estou falando de algo que tem a ver com homens que são mesquinhos, que são medrosos, que usam as mulheres, que oprimem as mulheres. E nós vivemos num tempo histórico